Fala pessoal, tudo bem? É um prazer estar aqui com vocês. Nós estamos iniciando esse vídeo para comentar alguns dos capítulos principais que nós estamos vendo em Gestalt, né? Nós vamos falar um pouquinho sobre awareness, sobre o funcionamento organísmico, sobre as funções do self e também sobre o aqui e agora, né? Que são temas que aparecem nas leituras, são dúvidas que nós temos enquanto estudantes, né, enquanto aprendizes nesse campo da Gestalt e do humanismo também, que tem a ver com as bases fenomenológicas, existenciais. E aí eu convidei o Matheus, né, que é aluno, estudioso dessa área também, tem muito conhecimento, para que a gente possa debater essas temáticas aqui e trazer alguns exemplos para que fique um pouco mais acessível para a gente, né? Para mim também, eu começo falando isso, Matheus, que foi um desafio, né? Desde quando eu comecei a estudar fenomenologia, Gestalt e humanismo, entender esses termos, porque alguns se entrelaçam e é importante primeiro a gente diferenciá-los para depois a gente ver como que eles se entrelaçam, né? E começando aqui, Matheus, eu queria que você falasse um pouquinho assim de você e um pouquinho de como foi estudar esses temas pela primeira vez, porque pelo que eu sei você começou a gostar principalmente de outras áreas e agora que você tem se aprofundado mais na Gestalt, na fenomenologia. Professor, inicialmente eu tive interesse mais pela área filosófica, né? Porque esses capítulos mesmo, eu lendo, eu vi um pano de fundo do Husserl muito forte, do Heidegger, né? E eu me interessei primeiro por esses caras, gosto muito de filosofia. Desde os meus 16 anos eu leio filosofia, assim, me interesso por autores específicos. E os caras do existencialismo, né, em especial Sartre, assim, mais com a literatura mesmo, né, porque eu gosto muito de literatura, me chamou a atenção. Mas na psicologia, eu me identificava, não vou dizer que me identificava, ainda me identifico, até um certo ponto, com as abordagens comportamentais, né? Em primeiro lugar, análise do comportamento ali, e eu trabalhei muito com análise do comportamento no meu outro estágio, quando eu estava trabalhando numa clínica com autistas e tal. Leitura também gosto, mas assim, eu sempre vi um deslocamento dessa abordagem e de outras abordagens comportamentais com uma das coisas que eu mais gosto, que é a literatura e essa coisa mais humana, né? Mais assim, que transpõe essa questão mais materialista. E aí eu me identifico com o humanismo, com Gestalt também, principalmente por esse pano de fundo existencialista, né? Então, assim, são textos difíceis, mas eu acho que quando você insiste e você procura o significado das palavras, porque tem algumas palavras-chave, que se você entende essas palavras, fica um pouco mais fácil de você fazer correlações com o próprio texto. E também entender o básico desses autores, né? Heidegger, Husserl e Sartre. Que aí também fica mais fácil, porque é um pano de fundo realmente assim bem forte. Pelo menos nesse texto eu vi bastante. Então isso me ajudou bastante, mas ainda assim tem muitas coisas ali a se destrinchar ainda. Legal, eu imagino que seja um salto realmente para você e para todas as pessoas que, por exemplo, estão aprendendo sobre teorias comportamentais e também ir para a fenomenologia, né? Porque são aspectos do ser humano que são vistos de uma forma totalmente diferente. Por exemplo, aqui a gente também vê comportamento, mas vê de uma maneira totalmente diferente, né? Então, começando a falar um pouquinho sobre as temáticas que a gente quer trazer hoje, o primeiro capítulo que a gente quer se aprofundar é o capítulo da awareness, né? Que é justamente essa tomada de consciência acerca de uma experiência. É claro que esse conceito principal, né, da awareness, está desde o começo do capítulo, mas só que parece que ele começa fácil e depois vai ficando difícil. O capítulo da awareness, ele começa falando que é um conhecimento imediato dessa experiência, né? E aí é importante, por exemplo, a gente já fazer uma diferenciação de awareness e consciência, não é exatamente consciência. Consciência a gente pode ter acerca de um fato, acerca de um acontecimento,
mas nem sempre a gente se conscientiza da experiência que nós temos dentro desse acontecimento. E aí a gente já está falando mais de awareness. Mas só que aí o capítulo, Matheus, eu não sei se você também teve essa sensação, ele vai trazendo uma complexidade do que é awareness dentro desse contexto de tentar entender como as pessoas podem ter acesso a essa consciência sobre a sua experiência, né? E aí eles falam, desde o começo do capítulo, nós sistematizamos em Gestalt terapia como saber da experiência. Você anotou alguma coisa aí que você quer introduzir sobre awareness? Então, eu anotei algumas coisas, eu tenho grifado aqui nos textos também, mas assim, eu no começo do texto, né, eu entendi também essa diferenciação, que a awareness é diferente de consciência, da consciência pressuposta, né, pela psicologia tradicional. Ela está mais relacionada com uma percepção, pelo menos eu entendi assim, corrija se eu estiver errado, com um tipo de percepção sensorial da experiência do organismo. Então, o organismo ele não se limita só ao físico, às estruturas físicas, essas estruturas mais objetivas, como seria a consciência da psicologia tradicional. O organismo ele também tem o seu aspecto de experiência, e a awareness seria uma percepção mais sensorial, pré-reflexiva, né, que o texto usa esse termo também, pré-reflexiva, dessa experiência. Seria mais ou menos assim, por um lado mais sensorial, né, não tão reflexivo, racional. Inclusive, o texto traz essa palavra reflexão como uma coisa para a gente pensar sobre, né? Então, por exemplo, quando a gente está refletindo, a gente está falando de algo para trás, né? Então, não dá para a gente refletir sobre a awareness, porque a awareness está acontecendo agora. A cada momento que a gente vive, a gente está tendo experiências, contatos novos com as coisas, com as pessoas. Então, a awareness é sempre imediato, é sempre algo do agora, né? E aí você falou talvez desse sensorial, né? Você falou desse contato sensitivo com o organismo. É uma boa forma, Matheus. Eu só acho legal a gente pensar também que a awareness ainda está além também do sensitivo, porque se a gente vai só para o sensitivo, a gente ainda limita a awareness, e ela é sempre abrangente, na minha percepção, ela está além das emoções, está além das sensações, está além das questões físicas. A awareness é o todo que está relacionado com as nossas experiências, que nós temos sempre contato a cada vez que nós temos uma nova experiência. Perdão, nós temos sempre a possibilidade de ter contato em uma nova experiência, mas nem sempre nós temos contato com a nossa awareness. Sim, entendi. Agora quando você vê sobre esse saber tácito, tem uma partezinha aqui que eu achei interessante, por exemplo, concebemos a awareness como fluxo da experiência aqui e agora. Olha só que legal, fluxo da experiência aqui e agora. E a partir do sentir e do excitamento presentes no campo, ela orienta para a formação de um saber tácito. O que para você é isso, Matheus? O que você acha que... Bom, eu entendi isso daí mais como exatamente como um saber pré-reflexivo, um saber do organismo, meio que subliminar, que não precisa ser nomeado, sabe? Uma coisa que eu queria entender também dessa parte, que diz assim que a awareness, né, pressupõe o campo, esse campo é aquele campo fenomenológico, certo? Então, quando diz isso daí, basicamente pressupõe aquele processo de contato entre o sujeito e o campo. Então, está se referindo também a um tipo de intencionalidade, né? Aí, nesse contexto, está se referindo à intencionalidade. Então, a awareness ele é um processo que está ocorrendo ao mesmo tempo que o sujeito está se relacionando com o mundo. E aí, essa experiência, enquanto o sujeito se relaciona com o mundo, se constrói e é construído pelo mundo e constrói, né, o mundo, aquele processo fenomenológico mesmo, a awareness
ela vai transpor, então, a construção racional e tal, eu entendi assim, que ela é mais subliminar. Então, produz um saber de contato, né, com os objetos e os corpos do campo, mas que se faz ali como num pano de fundo, alguma coisa assim, tipo, né? Entendi mais ou menos assim. Isso. É muito interessante, né, Matheus? Porque, por exemplo, a gente geralmente. Eu vou pegar o exemplo da comportamental, viu? Não fica chateado aí, porque eu sei que você Sem gosta problema. bastante. Não tem problema. Mas, por exemplo, na ciência comportamental, a gente divide ambiente da pessoa. Não há essa divisão, né? Então, o ambiente reproduz determinados acontecimentos que influenciam nossos comportamentos. Cada alteração no ambiente pode fazer com que eu também tenha uma alteração no meu comportamento. Uma alteração no meu comportamento faz com que haja uma alteração também no ambiente, né? A gente tem essa dicotomia. Quando a gente está falando de awareness, a gente não tem um lado de dentro e um lado de fora. Porque uma vez que a gente está interagindo com o ambiente, vamos lembrar um pouquinho de Russell, ele fala que nós estamos integrados. Consciência e objeto, consciência e ambiente são uma coisa só, porque nós temos uma concepção dessas coisas, um significado delas em nossa mente, nós estamos, de uma certa forma, unificados. Então, awareness é justamente acontece nesse lugar de contato implícito, como o texto está falando, tácito, não, porque é subliminar, mas é um lugar de contato, e um lugar onde nós estamos unificados com o campo. Então, não existe uma importância maior do ambiente, não existe uma importância maior do organismo, né? Mas a Sim. awareness dá justamente nesse contato. Eu gosto de um exemplo que o próprio livro dá, mas ele está falando sobre, no capítulo sobre contato, mas eu acho que fica explicativo. Ele fala sobre quando, por exemplo, duas pessoas se encontram, né? E aí vamos lembrar do calor das mãos, né? Então, por exemplo, eu tenho uma mão aqui e outra mão aqui. Ambas distantes não produzem nada, né? Mas se eu aproximo as minhas mãos e elas se tocam, o calor é o contato, né? O calor produzido é o contato, é a experiência, que não é de uma, não é de outra, não é de ambiente, não é organismo, mas o calor é o contato. E a percepção sobre isso, a conscientização disso é awareness. A conscientização do que acontece no meio, no intervalo desse contato. Campo, organismo, ambiente, pessoa, self. Faz sentido, Matheus? O que você acha Mas disso? isso está relacionado com o chamado modo médio lá, a voz média, que aí o texto fala, né, que é um recurso gramatical, etc. e tal, e era usado para meio que se referir à época que se entendia que a consciência e o mundo estavam unificadas, né? Aí fala dessa voz média como sendo um processo imparcial, passivo-ativo. Aí já começa a entrar naquelas questões da dimensão, das dimensões do sentimento e do movimento. E aí a voz média seria, ou esse modo médio, seria um tipo de equilíbrio entre os dois. Pelo menos eu entendi assim. E aí está relacionado com a espontaneidade, né? Com a questão espontânea, que de uma certa forma vai exigir que você esteja aberto para o mundo, né? Para o que se apresentar à sua frente nessa relação do campo. O que do campo vai entrar na fronteira e se apresentar para o sujeito, e aí o sujeito estar aberto a isso, e em seguida o movimento. E aí é o que o Heidegger, né, ele, por exemplo, só fazendo um gancho, quando ele fala de abertura para o mundo, ele fala justamente de você estar aberto para o mundo, para as coisas do mundo, e utilizar as coisas do mundo para que você está aberto para se projetar como ferramentas.
Então, essa voz média, esse contraponto que envolve o processo de awareness, né, que é justamente isso que você está falando, desse contato, né, que não tem uma dicotomia, mas que é imparcial, né? Então, não é parcial, não é ambiente, não é organismo, são os dois, é imparcial, é passivo-ativo, né? Então, o organismo vai receber nesse contato e ele também vai dar, mas é um processo imbricado, ele não é separado, ele não é dividido, né? Então eu entendo assim, e o processo da awareness ela tá relacionado com isso, porque de uma certa forma é permitir essa abertura e esse movimento e tentar captar o saber desse processo, né? Que é do aqui e do agora, né? Isso, legal, legal. Esse exemplo da voz média eu acho excepcional. E também faz uma diferenciação de awareness para com o que a gente entende sobre consciente, inconsciente. Então, awareness não está nem no consciente, nem no inconsciente. Awareness não é uma força ativa e nem passiva. Awareness não é ambiente e nem sujeito. A awareness é a intersecção entre todas essas coisas, que nos faz ter uma conscientização da experiência. Eu acho que a gente pode fechar assim, né, sendo essa voz média, essa voz ponderada acerca do que está acontecendo conosco. Eu acho que dá para a gente seguir um pouquinho aqui. Eu acho que a gente já pode ir para o self e suas funções, né? A gente tem um capítulo que fala sobre self. O self, na minha visão, Matheus, não sei o que você acha, mas parece que foi o capítulo mais difícil É o desses. mais difícil. É o mais difícil, né? Desses 4. É. Porque apresenta um dilema muito antigo, né? Talvez remonta o próprio dilema que Heidegger enfrentou e trouxe para a fenomenologia, que é o dilema do que é o ser. O que nós somos, do que nós somos feitos, qual é a nossa natureza. Então, alguns diálogos assim estão dentro do capítulo que fala sobre o self e suas funções. Mas a gente vai tentar chegar num consenso aqui acerca do que é o self para a Gestalt, o que é o self dentro de fenomenologia e que também influencia o que é o self para o humanismo, para a ACP e outras teorias semelhantes, né? Então, o primeiro ponto aqui que é importante diferenciar self de personalidade. Aqui o capítulo já começa causando isso, né? Olha, o que a gente entende sobre personalidade não é o self dentro de Gestalt, porque quando a gente vê personalidade, hoje, na maioria das teorias, né, a gente está falando de estruturas, traços, aspectos. Então, por exemplo, vamos pegar um BFP da vida, né, bateria fatorial de personalidade, que trabalha com o Big Five, né, que é aqueles 5 fatores. Segundo a teoria do Big Five, a personalidade é dividida em alguns fatores, envolvendo neuroticismo, vulnerabilidade, extroversão, abertura a ideias. Então, tem uma série de aspectos, e aí depois que a pessoa faz o teste, depois que a pessoa passa pela testagem, tem um gráfico lá apontando quais os aspectos que a pessoa tem mais e menos, né? Em alguns contextos, parece que é interessante ter uma estrutura da personalidade para que as pessoas tomem algumas decisões ou entendam mais sobre essa estrutura. Só que, quando a gente fala de self, na Gestalt, a gente está falando sobre um geral que envolve ser, o si mesmo, que inclusive está além de nossas características que podem ser mencionadas. Então, a gente pode diferenciar inicialmente o self de personalidade, de natureza base, de si mesmo, porque o self está dentro de uma amplitude maior do que compõe a nossa concepção do que nós somos, do que gostamos, do que temos como características básicas, né? Então, eu também, eu entendi, né, que o self, porque assim, uma hora que, quando eu pensava, eu falava, entendi o que é o self, aí falava, não, o self não é só isso, né? Aí você fala, não, então eu não entendi o que é o self, né? Aí É toda isso vez mesmo. falava, não entendi, não, agora, na verdade, não entendi. Então, talvez, na verdade, não se tenha um entendimento completo, total do self, porque ele não é algo formado e já definido e pronto que se pode conhecer de forma tão objetiva assim.
eu entendi que o self ele é um processo e ele é muito próprio de cada um. Ele pode até ter funcionamentos similares, né? Digo assim, nas suas bases, mas justamente por ele ser um processo e ele estar relacionado com o desenvolvimento da subjetividade, né? E da singularidade, então ele é bem vasto e ele, de uma certa forma, se diferencia. Não é um processo padronizado que é a mesma coisa em todo mundo, né? Então, eu entendi que o self ele é um processo que ele percorre todo o sujeito e ele também, de uma certa forma, percorre o campo. Ele vai para o campo e volta para o sujeito, ele é dinâmico, ele está em movimento. Sim, é por isso que, por exemplo, o contexto de self está muito relacionado com ajustamento criativo. Acho que a gente vai falar um pouco mais sobre isso, né, daqui para frente. Mas o self, ele tem uma forma de se ajustar. Eu gosto muito, Matheus, de um termo que eu mesmo comecei a falar isso para ficar mais explicativo para mim algumas coisas dentro de Gestalt. Eu gosto de falar de edição da personalidade e de reedição da personalidade ou reedição do que nós somos, né? Por exemplo, quando a gente vai editar um vídeo, a gente está editando um vídeo que nós já gravamos, né? Se a gente pegar um Movie da vida, é o mais comum, pelo menos que eu mais mexi, ou a gente pegar um outro editor, Vega, se eu não me engano, um editor mais complexo, né? Mais completo, você sempre está editando um vídeo que já aconteceu. Vamos supor que o self, nesse contexto, seja uma forma de revisão e de edição contínua do que está ocorrendo, não do que já aconteceu. É como se o self fosse um conglomerado de aspectos, de funções que nos fizessem ter uma noção do campo, do organismo e do todo que nós somos, nos fazendo se ajustar à realidade. Né? Então, olha só, aqui está falando o seguinte: o self pode ser evidente como um processo ativo e permanente de perceber, selecionar, interpretar, sentir, valorizar, estimar, prever, agir, integrar e dar sentido a si e ao ambiente, mapeando assim a si mesmo enquanto em ação no campo. Porém, para apreender sua forma e função em toda a sutileza, é necessário um posicionamento ao estilo da câmera que se move. Olha aí, a câmera que se move, né? Em busca de diversos ângulos de uma mesma cena e se distancia e se aproxima em close-up sucessivamente, delineando a compreensão de um personagem que vai ao mundo e volta para si. Olha só o que você falou aqui. Vai para o mundo e volta para si. Quase de forma ininterrupta, o tempo inteiro nós estamos migrando, nós estamos em uma espécie de alteridade, analisando o ambiente, analisando o que nós somos em relação ao ambiente, tentando entender a posição das pessoas, entender a nossa também e fazer ter um posicionamento, né? Uhum. Revelando a cada intervalo aspectos diferentes de si e do mundo. Então, aqui a gente está falando dessas funções do self. A gente tem uma dificuldade imensa de definir self, mas quando a gente olha para as funções dele, a gente já chega num consenso um pouco melhor. Sim. Fica mais claro. Então, o self, eu achei ele bem interessante porque ele também está justamente para que isso seja possível, essa questão de se atualizar, de se editar, etc e tal, o self, ele emerge, pelo que eu entendi, na fronteira do contato, né? Então, ele está relacionado com o contato com o campo também, com o outro. E assim, uma coisa que eu entendi aqui, né, pelo menos que eu, em alguma parte aqui do texto, é sobre o desenvolvimento da singularidade, que o self ele também está relacionado com isso, o desenvolvimento da subjetividade do sujeito. E esse desenvolvimento, ele é possível por causa do self, mas de um self em contato com outro.
Então, de uma certa forma, isso aponta que não existe, a subjetividade, ela não é naquele sentido de indivíduo, de indivisível, sabe? De elemento separado do todo. Quando eu li que o self ele emerge lá no contato da fronteira e ele é responsável pelo desenvolvimento da subjetividade, dá para ver uma interligação com o campo. E no campo, tanto os objetos quanto os outros, né? Então é a partir desse contato que você se forma. Então aí também a gente volta para porque é tudo imbricado, né? Então para awareness e para abertura, né? Então o self ele também está envolvido nesse processo que vai permitir a abertura e a formação do próprio sujeito a partir dessa abertura. Porque a partir dessa abertura, o sujeito ele vai utilizar elementos para se projetar, para se criar. E o self, ele é extremamente dinâmico nesse processo. Sim, legal, legal. Acho que você tá muito próximo também do que eu pensei, né, sobre a questão do self. Aí, aqui tem um trecho aqui do texto que tem algumas definições, algumas aproximações do que pode ser o self. Então, a gente tem, olha só, um sistema complexo de contatos necessários ao ajustamento no campo imbricado, como que você está falando. E outro autor fala, força que forma a Gestalt no campo. Outro autor vai falar, o processo figura fundo em situações de contato. Então, a gente fala muito sobre essa questão de figura fundo em Gestalt, né? Que nós temos sempre, ou nós estamos vendo alguma coisa como figura, ou esse algo é fundo, e isso ajuda e atua na formação da Gestalt, né? Só que a gente não fala sobre o que é esse processo de figura fundo. E aqui o texto coloca o self como essa força que movimenta esse processo de figura fundo, de fazer com que a gente se ajuste, alguma coisa seja o foco e depois não seja mais, que alguma coisa seja a ênfase e depois eu já tenha um desligamento disso, um não excitamento, né? Outra pessoa falou processo de figura fundo, também em situações de contato, espontâneo, nem ativo nem passivo, com o fundamento da ação e da paixão, e engajado na sua situação. E, finalmente, o self é o processo de figura fundo nos contatos fronteira no campo organismo-ambiente. Então, o self tem essa função de nos fazer mobilizar as nossas percepções para a gente poder formar um todo dentro da experiência, né? Então, talvez seja o que inclui ainda a awareness. O self mobiliza isso para que a gente possa ter essas percepções acerca das nossas experiências, né? Deixa eu ver mais um pouco. Tem mais alguma anotação aí que você colocou? Enquanto eu vou encontrando aqui. Eu estou procurando aqui também. Então, é diferente do si mesmo, tá certo? Eu acho que é legal a gente diferenciar o self, porque a gente sempre fala de self, o meu self, como se fosse eu mesmo, né? Mas a gente está falando de um conjunto de atributos e aspectos que formam um todo, bem maior do que só essa noção, eu mesmo. E aí, é legal, Matheus, uma outra coisa que me ocorreu aqui, é legal essa diferenciação do eu mesmo, não só para a gente limitar a experiência, mas para a gente não limitar o eu. Porque se a gente fala, eu mesmo sou assim, a gente está indo contra um dos aspectos principais do self, que é o aspecto de ele fluir sempre. Sim. O self sempre está se moldando. Então, vamos lembrar agora do que eu acabei de falar, né? Dessa câmera ou dessa edição constante da personalidade dos nossos aspectos. Se a gente pega uma dessas partes e a gente fala, isso sou eu, a gente não está fluindo com as experiências, que é uma das maiores, talvez, atribuições do self, seja fazer com que a gente flua dentro dessas experiências, né? Então, essa limitação, eu sou isso, faz com que a gente não ocorra, né? Não ocorra e não aconteça. Sim. Tem uma parte aqui que eu achei interessante, que diz assim, self só existe onde estão as fronteiras móveis do contato, em todos os níveis de relação.
Tudo começa a acontecer em termos de processos de subjetivação, quando e onde, ali naquele momento, ou aqui agora, em que self encontra o estranho. A categoria da pluscorporalidade, né, que está falando dessa pluscorporalidade, visa recolocar em termos de campo fenomenológico a questão de self, superando uma falsa dicotomia entre corporal e não corporal. Eu achei isso interessante, porque aí eu fui atrás no dicionário de filosofia o que significa corpo, né? E eu achei lá uma definição de Husserl e diz que é uma forma de experiência ou como um modo de ser vivenciado que, todavia, tenha um caráter específico ao lado de outras experiências ou modos de ser. Então, o corpo ele não está se limitando ao físico, ele é um processo de experiência que tem a sua peculiaridade, mas que também coabita com outros modos de ser. E aí aqui esse aspecto de pluscorporalidade do self, né? Plus significa mais, né? Então demonstra que a atuação do self ela é pluscorporal. Então ela é de diversos corpos nessa concepção entendidos como forma de experiência que tem suas particularidades, mas que coabita e não está separado no sentido de individualizado de outros corpos, formando um todo. Então, isso daqui, ao meu ver, são as partes do todo, que não estão separadas, né? E eu acho isso bem interessante, porque mostra esse processo dinâmico do self e que está relacionado com diversos corpos, né, enquanto experiências, enquanto ali receptáculos de experiência que estão conectados entre si. Então ele aponta para essa questão do todo, né? Acho bem interessante. Legal, legal a gente fazer uma comparação também, Matheus, usando isso que você também está falando, da corporeidade. A gente vai já falar de organismo, que tem mais a ver com a questão do funcionamento também do corpo. E aí eu lembrei agora do Rogers, né? Que o Rogers ele tem uma definição de self também como esse todo que rege a minha experiência, que sou eu mesmo, e que é também ao mesmo tempo amplo. E ele fala do self ideal. Né? É legal a gente fazer uma comparação, porque eu acho que fica até mais próximo aqui para a gente aprender sobre o self, né? Porque a noção de self do Rogers ela é muito parecida com a de Peirce. E o próprio capítulo fala isso, né? E Rogers, ele acreditava que nós temos essa compreensão do que somos, do que temos, que pode ser diferente da realidade, que aí ele chamou de self-ideal. Então, aquilo que nós idealizamos, que nós temos de qualidades, de capacidades, de possibilidades, de sentidos, de emoções, e que não são exatamente as coisas que estão ocorrendo no momento. Então, o Rogers, ele traz essa cisão entre o self da ocorrência e o self que eu imagino, que é possível as pessoas viverem isso. Então, o contato, ou não contato, perdão, com esse self, com essa edição minha de agora, faz com que eu imagine coisas sobre mim ou sobre as minhas possibilidades e fazem com que eu tome iniciativas muitas vezes errôneas, né, que vão contra o meu funcionamento. E aí vale a pena agora a gente ir para o organismo. Eu acho que um assunto vai puxando o outro, né? O organismo já é um pouco mais tranquilo para entender, né? Quando a gente está falando de organismo, a gente está falando de uma tendência da nossa natureza, a gente está falando de um impulso básico, a gente está falando de autorregulação, algumas dessas coisas aparecem no organismo. Então, vale a pena a gente entender que o organismo ele tem essa tendência para auto-organização, e no começo do capítulo também, assim como nos outros, a autora tenta trazer uma definição para se poder desenvolver, né, a questão do organismo de outras maneiras. Então, primeiro, a definição que ela traz é fazendo uma comparação da autorregulação organísmica com a questão da homeostase. Então, homeostase, vamos lembrar um pouquinho de biologia, né, do nosso funcionamento. A homeostase é uma tentativa do nosso sistema, vamos falar assim, né, do nosso corpo, de encontrar um equilíbrio em diversas situações. Se a gente vai para um lugar muito frio, o nosso corpo ele tende a encontrar uma homeostase, produzindo calor. Por exemplo, a própria febre, né, um exemplo de que o corpo está tentando lutar contra uma
algum tipo de adoecimento, e aí ele produz calor, que também ajuda no processo de cura e tal. Então, a gente pode perceber que o nosso corpo ele tem essas funções de encontrar o equilíbrio com os nossos funcionamentos biológicos mais, talvez assim, de forma que são percebidos de forma microscópica, né? Microscópica. Agora, quando a gente olha para o organismo que a gente fala dele psicologicamente dentro de Gestalt, ele parece seguir uma lógica semelhante. A gente está falando de uma tentativa de se organizar, contribuindo e também sendo afetados pelo ambiente, de modo que a gente encontre um bom ajustamento. Então, a gente pode falar que o organismo ele se autorregula, ele se autogere, e o organismo ele tem uma sabedoria. Eu acho isso excepcional assim dentro de Gestalt, sabe? A questão do organismo ter uma sabedoria daquilo que está ocorrendo no nosso íntimo, no nosso ser. Né? Fica mais ou menos assim para você também, desde o começo? Sim, eu vejo essa questão da sabedoria do organismo como sendo um tipo de intuição, ou seja, que não tem um mediador ali, uma reflexão, é justamente aquilo, o organismo, a sabedoria do organismo, ela é pré-reflexiva, né? Volta a pontuar essa questão. E assim, eu achei interessante que essa tendência, né, a superar obstáculos ou a se autorregular para continuar com o processo de contínua projeção, vamos falar assim, né, ou seja, do processo de fluxo, né, que é o sujeito, não depende apenas de ambientes favoráveis para que você supere, para que você se supere, se continue a se construir, porque o texto ele fala que o organismo ele pode buscar autorregulação também a partir de algum tipo de déficit ou, enfim, algum fator negativo, né? Aí eu até lembrei da questão dos traumas lá, né? E é justamente isso que possibilita um ajustamento criativo. A criatividade, uh, ela é um processo ativo, mas geralmente quando você, pelo que eu entendi aqui, né, quando você tá com alguma dificuldade, você precisa mais de usar a criatividade. Quando tem algum bloqueio ali que você realmente precisa se autorregular, né? Eu tô falando assim, você, mas em termos organísmicos, se autorregular a partir da criatividade. Né? E eu achei isso bem interessante, esse ajustamento criativo. Né? Legal, você está falando, e eu lembrei aqui que o organismo, ele busca uma satisfação, não só uma satisfação, mas um fechamento da experiência. O que a gente fala de Gestalt, e bastante em Gestalt, sobre fechar uma experiência, é uma busca do organismo por um acabamento, por uma completude, né? Então, o organismo se regula a partir desses fechamentos. E aí, tem um exemplo aqui no livro que está lá no final do capítulo, mas que eu acho que deveria estar no começo, porque ficou bem mais claro as outras partes do organismo quando quando eu vi essa parte aqui. Então, por exemplo, quando a gente está num caminho e para comprar um saco de pipoca, né? Quando nós estamos no caminho para casa, porque a gente sente assim, nossa, eu estou com muita fome, se eu não comer pelo menos alguma coisa, eu vou ficar com mais fome no caminho. De um certo modo, isso é um contato com o nosso funcionamento orgânico, e é muito simples. Por exemplo, quando se sente saudade de uma pessoa, nossa, eu tenho que ligar para fulano de tal porque eu estou sentindo saudade, né? Isso também é uma reaproximação do organismo, uma aproximação com o organismo, porque ele está buscando uma autorregulação. Então, a gente pode falar de processos fisiológicos, de processos emocionais, de processos perceptivos,
que estão dentro desse funcionamento organímico, e não é só a emoção. Então, a gente está falando de outras coisas também, né? Porque às vezes a gente fala assim, ser congruente, voltando aqui para o Rogers, né? Ser congruente e agir de acordo com o meu organismo é só agir de acordo com as minhas emoções. Não, o organismo, ele contempla assim, o cerne do nosso funcionamento, que muitas vezes está além de emoções, pode estar relacionado, então, com questões fisiológicas, com a produção de pensamentos, com sensações corporais. Então, o organismo, ele tem essa busca por uma harmonia, por uma congruência, por uma adequação. E aí é legal que, tanto em awareness quanto aqui em organismo, a gente também vê outra palavra, que é a excitação. Então, existe uma excitação, existe uma ênfase em um determinado campo para que haja uma percepção sobre ela. Então, o organismo ele também existe nesse modo de estar excitado para que a gente possa ter uma concepção, olha, eu preciso comer, eu preciso ligar, eu preciso falar sobre isso que eu estou sentindo, né? Então, o texto ele realmente traz aqui que essa questão da autorregulação, né, do organismo, ela se aplica a qualquer sistema. E é interessante que você estava falando aí de satisfação, né? O organismo ele sempre vai buscar a satisfação, a resolução, né? De uma necessidade, da necessidade mais premente, né? Tanto é que aí depois aqui fala sobre hierarquia de necessidades, né? E é interessante que tem essa questão da satisfação, mas também tem, como eu estava dizendo, aquela questão da frustração, né? Eu não sei se eu falei de uma forma muito clara, mas é a partir dessa frustração, não tinha lembrado dessa palavra, que o organismo ele vai encontrar outros caminhos. Então, se você chegou num posto de gasolina porque você está com fome, mas não tinha comida, estava fechado os stores lá, né? Aí você vai ter que você vai arrumar outro jeito, né? Se você está passando necessidade, sei lá, você está na selva, igual lá no filme, na Natureza Selvagem, a caça, sei lá, o cara ia se virar, toda a energia dele estaria enfatizada naquele elemento, né? Para a busca da autorregulação. Isso não significa que existe uma parte preponderante, né? Como o texto diz, uma parte em que tem uma ênfase maior, assim, falando em termos de hierarquia. Só é uma questão de ênfase simultânea, né? Tem uma simultaneidade aí no foco da autorregulação organísmica. Legal, legal você falar dessa frustração, porque ela tem tudo a ver mesmo com ajustamento criativo. Então, eu até mencionei ajustamento criativo agora há pouco, mas eu acho que faz mais sentido falar de ajustamento criativo olhando para o organismo, né? Que é uma das forças que Peirce fala sobre ser a mais relevante no sentido de nos ajudar a ter uma boa adaptação, né? Então, ouvir essa força criativa é possível. E, às vezes, a gente tem uma falsa noção de que agir de acordo com o organismo é agir de forma descompensada, né? Por exemplo, agir para sempre saciar uma determinada vontade, um prazer, uma necessidade, pode fazer com que nós tenhamos ações descompensadas, ações que podem, inclusive, ser desnecessárias, afligir outras pessoas, enfim. Mas quando a gente olha para o organismo no sentido de ajustamento criativo, a gente está falando que quando nós temos um bom contato com o organismo, a gente vai sempre buscar as soluções mais adequadas e mais possíveis, mais viáveis. Então, esse ajustamento criativo é realmente utilizar exatamente do que está ocorrendo conosco para a gente buscar um meio termo entre o que está ocorrendo também com o ambiente. Então, as minhas necessidades não podem ser satisfeitas nesse momento. O que eu posso fazer? Como eu posso me ajustar? Como eu posso me equilibrar? O que eu posso pensar sobre, né? Então, é legal essa ideia de que o ajustamento, de que o funcionamento organísmico, ele sempre leva a gente para uma resolução mais adequada e não para o contrário. Né? E é interessante que só para fazer um comentário, esse termo, né, de criatividade, ele também vem de Heidegger, né? E é um termo que é um contraponto à destruição, que o Heidegger usa também.
E aí eu fiquei pensando, quando o senhor estava falando aí, dessa criatividade organísmica. E aí eu estava refletindo outro dia sobre esses conceitos relacionados, sei lá, na vida de um alcoólatra, por exemplo. O organismo dele, né, um alcoolista, o organismo a gente pode falar que está totalmente desregulado. Os caras têm um vício ali e tudo mais. E aí eu fiquei pensando, a sabedoria do organismo, ela sempre vai estar voltada para uma autorregulação positiva, que, pelo menos eu entendi assim, que faça com que o indivíduo, de alguma forma, avance saudável, né? Não de uma forma desregulada, por exemplo, como uma pessoa que é alcoolista vai estar desequilibrada em vários âmbitos da sua existência, né? Mas, assim, não há alterações no organismo nesse sentido? Qual voz do organismo ouvir ou não ouvir? E aí eu pensei nessa questão da destruição também, que é justamente como você estava falando, né? De o organismo procurar de maneira criativa as maneiras mais adequadas para se adaptar e para continuar, né, a perpetrar a tendência ao positivo, né? Porque a gente pode olhar para o alcoolismo, por exemplo, como uma barreira. Então, o sujeito ele não vai estar se autorregulando, ele não vai estar avançando, né? Como um processo, ele vai estar fechado, limitado. E aí a destruição entra justamente, talvez, em eliminar ou rever essas barreiras para permitir, então, o processo criativo, que é o que vai permitir com que se avance. O Heidegger ele falou de destruição num contexto da metafísica, de desconstruir a metafísica, a parte tradicional e rever o sentido do ser, né, etc. Mas teria alguma coisa a ver nesse processo criativo, você também ter esse processo de destruição, não nesse sentido violento que a gente entende, né, mas talvez de desconstrução de certos elementos que sejam barreiras para que possibilite o avanço a partir desse processo criativo? Usando esse exemplo que eu dei antes, Matheus, por exemplo, que uma pessoa às vezes sente a necessidade de açúcar e se direciona para isso. Por exemplo, o caso das grávidas, né? Eu estava lendo sobre isso há pouco tempo, aquilo que a gente chama de a grávida ter um desejo por um determinado, eu estou desejando tal coisa, né? Eu quero comer tal coisa. Na verdade, uma ocorrência que tem a ver com a necessidade de uma determinada proteína, substância, vitamina, e se produz uma necessidade voltada para um determinado objeto. A gente está falando de um contato com o organismo, mas que muitas vezes não é tão claro assim. No caso dos alcoolistas, né, eu penso que a gente tem uma incongruência, é claro, uma incongruência anterior ao desenvolvimento de uma psicopatologia. Porque quando se tem a psicopatologia instalada, aí a gente tem um grau maior de incongruência e o funcionamento organísmico não fica tão claro assim. Mas, por exemplo, é que alguém inicia um processo de compensação do álcool, com o álcool, ele está tentando compensar alguma coisa, alguma falta, algum sentimento, alguma angústia que muitas vezes não é tão perceptível para ele. Então, o contato com o organismo se perde desde antes em um processo de afastamento, de dissociação, e no caminho vai se perdendo mais ainda. Então, a gente pode dizer que o alcoolista ele está bem incongruente, ele tem um contato muito disfuncional com o seu organismo, acreditando aí, talvez de forma, então, envolvendo outros aspectos psicopatológicos, que cada vez mais é necessário ter mais substância, mais álcool e beber mais. Mas só que eu acho que ainda assim é possível, dentro de um processo psicopatológico, ouvir um pouco o que o organismo está falando, porque a maioria dessas pessoas, às vezes, no outro dia, Matheus, depois de beber muito, tem aquela, poxa, eu estou acabando comigo, olha o que eu estou fazendo comigo, olha como eu estou me sentindo, sabe? Então, ainda, por isso que eu falo que é a sabedoria do organismo, porque ainda no processo de incongruência, o organismo ele tem um funcionamento sempre voltado para o equilíbrio e para a autopreservação. Essa é a tendência do crescimento que o Rogers fala bastante,
que nem sempre nós vemos, que nem sempre nós enxergamos, mas quando algo em nós diz assim, se preserve, se cuide, se organize ainda no quadro psicopatológico, a gente está falando de um funcionamento organísmico bem mais congruente, bem mais adequado, bem mais o que nós somos desde o princípio, enquanto a gente não está em um processo do adoecedor. Eu não sei se eu me fiz ser entendido, né, mas na minha visão, a incongruência ela começa antes de um quadro desses, assim, onde a pessoa está desenvolvendo o alcoolismo, sabe? Então, por exemplo, a gente pode dizer que se embriagar antes mesmo de desenvolver uma patologia, né? Se embriagar de forma demasiada já é um tipo de sinal de que aquele sujeito está buscando preencher um vazio, mas com algo que não é o foco do organismo, né? No final das contas, que ele não está ouvindo a voz real do organismo. Lembrando que o organismo, então, ele é um sistema abrangente, ele não vai se limitar, por exemplo, às reações anatomofisiológicas do cérebro que está relacionado com o alcoolismo também. É isso também, mas não é só isso, né? É um pouco além. E aí, aqui eu lembro, que está relacionado com isso que a gente está falando, diz assim que quando o processo homeostático falha em alguma escala, quando o organismo se mantém num estado de desequilíbrio por muito tempo e é incapaz de satisfazer suas necessidades, está doente. Então, por mais que num primeiro momento a gente possa pensar que a necessidade organísmica do alcoolista é o álcool, não é bem isso. Talvez seja uma necessidade imputada pelas alterações neuroquímicas. Só que existe uma necessidade mais profunda do que essa, que é algo que se perdeu e que está, de uma certa forma, que aí que está na incongruência, numa incongruência muito maior e mais profunda do que essa neurológica, por exemplo, né? Pode-se dizer mais ou menos assim. Exatamente isso, Matheus, exatamente isso. Então, o organismo pode estar adoecido, você falou muito bem. Também anotei essa parte. O organismo pode estar adoecido. Tem uma parte do capítulo que fala sobre o autossuporte e o heterossuporte, né? Então, o Pius falava muito sobre isso. Para o Pius, o que é maturidade? É a gente sair de um quadro onde a gente tem suporte das pessoas para a gente surgir sendo o nosso próprio suporte, né? Então, o objetivo do organismo é sempre esse autossuporte, que nós tenhamos uma capacidade de gerir nossos próprios recursos e também juntar isso e fazer uma associação disso com as nossas necessidades, né? Atingindo uma determinada satisfação, uma plenitude, um bem-estar. O organismo, ele está direcionado para isso. Mas nesse caminho do heterossuporte para o autossuporte, é possível adoecer, é possível perder esse contato com o organismo. E aí, existem até algumas correntes na Gestalt que falam sobre esse adoecimento, sobre esse trauma, sobre essa dor, sobre esse sofrimento, sobre esse transtorno, ser uma tentativa frustrada de adaptação. Então, quando o organismo falha na sua adaptação mais saudável, se tem uma tentativa de organização adoecedora ou adoecida. Uma tentativa de organização que faz com que a pessoa vá para um quadro bem difícil, um quadro bem incongruente, né? Acho que dá para a gente seguir um pouquinho para a gente finalizar com aqui e agora, né? Eu imagino que a gente possa fechar com essa questão do aqui e agora. Na minha visão, é uma das coisas mais simples de a gente entender. Eu não sei se você também achou, né, dos 4 capítulos aí, o aqui e agora como uma das coisas mais fáceis, não diria fácil, mas um pouco mais possíveis de ser compreendidas, né? É importante dizer que nós temos outros capítulos, né, que nós vamos ainda explanar, debater sobre eles, e a gente se prendeu nesses 4 porque eles ajudam a gente a encontrar também uma conexão com o humanismo, que são coisas que a gente está vendo agora. Pode falar, Matheus. Eu vou pegar o meu carregador ali, se puder dar uma pausa rapidinho. Só vou pegar ali o meu carregador, porque minha bateria está acabando.
Tá, pode pegar, Matheus, e aí eu vou seguindo aqui, porque eu acho que não dá para dar uma pausa. Ah, tá, beleza. Tá bom? A sua câmera, eu acho que o celular meio que caiu um pouco de lado, tá cortando o seu rosto, assim, não sei se o senhor percebeu. Ah, tá bom. Eu acho que não. Acho que para mim tá tranquilo aqui. Não, Deixa eu, deixa eu, não. deixa eu seguir aqui. Então vamos falar um pouquinho do aqui e agora, pessoal. Então olha só, enquanto o Matheus pega o carregador dele. No começo do capítulo aqui agora, a gente tem uma situação mais ou menos seguinte, que a gente fala sobre o tempo, né? A gente tem uma necessidade de entender o tempo. Que tempo é esse, né? Que nos devora, onde vivemos. E aí o texto traz uma citação muito interessante. Ele fala o seguinte: olha, o tempo nos devora não porque nele vivemos, mas porque acreditamos na sua realidade. Como assim o tempo nos devora não porque vivemos, mas porque acreditamos na sua realidade? Eu penso que o tempo sempre foi, né, Matheus, uma das coisas que a gente tentou entender. O Heidegger tentou entender a intervenção do tempo em nós, por isso que o livro mais importante do ser humano dentro. E agora busca uma simplificação da nossa interação com o tempo, né? Para a gente não tornar tão complexo do que nós somos, do que nós seremos, do que nós fomos, a gente se prende no aqui e agora, que é onde nós conseguimos atuar, que é onde nós conseguimos trabalhar, que é o que nós conseguimos fazer. Tá certo? E aí tem um trecho que é mais ou menos o seguinte: olha, se denominarmos sentido um dado fenomenológico, que através da apreensão nos torna conscientes de algo objetivo, como o dado de carne e osso, o que chamamos, então, objetivamente percebido, assim nós temos que distinguir também entre um tempo sentido e um tempo percebido. Então, aqui no começo a gente tem uma diferença. Olha, uma coisa é o tempo que nós percebemos, outra coisa é o tempo que nós sentimos. A gente de vez em quando conversa, né, Matheus? Conversas de amigos mesmo, fala assim: nossa, esse mês está passando rápido, nossa, esse mês está passando bem devagar, nossa, não vai acabar agosto, não vai acabar mês tal. Às vezes, principalmente quando acaba o dinheiro, assim, no final do mês, nossa, acaba logo esse mês está demorando, né? Então, a gente tem uma diferença entre o tempo que nós sentimos e o tempo que nós percebemos. E aí, como que a gente encontra esse meio termo dentro da teoria do aqui e agora, né, Matheus? Eu acho que é um grande desafio. Deixa eu só perguntar, minha câmera ainda está estranha? Para mim está aparecendo normal. Professor, é que eu acho que eu dei zoom sem querer, Ah, tá entendeu? bom. Tá bom. Pode continuar. Como que você vê, Matheus, a questão do aqui e agora? Então, eu vejo o aqui agora como uma interseção, né, entre o passado e o futuro. Então, é tipo a presentificação. Não só Heidegger, mas essa questão do tempo, né, já era tratada na filosofia. E tem um filósofo que eu gosto muito, que é o Sêneca, que ele diz assim que pertence ao passado já morreu, né? E o futuro não existe. É o presente, a partir do presente, que também é o presente, de uma certa forma, ele deixa de existir assim que ele é vivido, porque ele já pertence ao passado. Então, o segundo que se passou, ele já não é, ele já é do passado. Então, é justamente no presente que você vai se construindo, que você vive. Mas o passado e o futuro, eles existem no presente, né? Que é aquela questão que o texto traz, da presentificação. E é, essa presentificação, ela é, de uma certa forma, singular. Então, a percepção do tempo, ela vai variar, né? Então, aquela coisa, o tempo está passando rápido, o tempo está passando devagar, porque o significado que nós atribuímos a esse sentir,
né? Ou a esse perceber, ele é muito próprio. Então, tem coisas do passado que afetam o presente. Isso, tanto falando do sujeito, quanto falando em termos históricos também, né? E as ânsias pelo futuro, os projetos que não se concretizaram ainda, eles se relacionam. Então, aqui o agora é a única temporalidade possível por essa perspectiva. Porque o passado ele não é possível, nem o futuro é possível em si mesmos, eles só são possíveis no presente. Né? Então, eu vejo mais ou menos dessa forma. Que legal. O texto ele traz alguns exemplos de como a gente pode facilitar um pouco a compreensão acerca do aqui e agora. E aí traz um exemplo do Russell, né, que ele fala, por exemplo, sobre ouvir uma determinada melodia. Então, por exemplo, quando a gente ouve uma música, a gente ouve um som de cada vez, um instrumento de cada vez, uma nota de cada vez. Só que a percepção da música está na continuidade de tudo isso junto. É uma recordação após outra que nos traz uma sensação e um sentimento do que é essa música para a gente agora. Então, a gente está falando de um processo de sintetizar pequenas pausas, pequenos momentos no agora. Então, por exemplo, quando alguém pergunta se você está num show, se você está ouvindo uma música, alguém pergunta assim, nossa, o que essa música te passa? Você, nossa, eu estou me sentindo muito feliz, nossa, senti uma saudade, senti uma ausência, nostalgia, né? Tem músicas, por exemplo, que eu tenho ouvido atualmente que me trazem uma nostalgia, nossa, que nostálgico. Eu estou sintetizando os pequenos momentos da música para comprimi-las em uma concepção agora. É claro, o Peirce, ele fala o seguinte, olha, o aqui e agora é impossível de ser experimentado. A gente acaba, né, Matheus, é aquela coisa que você falou agora há pouco. A gente acha que está entendendo o aqui e agora, aí o Pio chega assim e fala, olha, mas é impossível você experimentar o agora. Porque a gente está falando de um fluxo contínuo. Só que desse fluxo nós nos aproximamos. Porque o ponto zero, aí o capítulo traz isso, o ponto zero é sempre impossível de alcançar. Mas nós nos aproximamos dessa experiência aqui agora, porque nós nos aproximamos de onde nós podemos agir. É nesse lugar que nós podemos agir. Aí tem um autor que fala Costa, né? Para a prática clínica, interessa como todas as retenções, né? Eu falei de como a gente assimila esses pequenos momentos, se manifestam na experiência do paciente aqui e agora, pois o passado significativo é o que aparece retido no agora. Então, para esse autor, o passado que tem significância é aquele repetido no presente. Aí, como que isso acontece na clínica? Eu acho que vale aqui, Matheus, dar um exemplo. Então, por exemplo, isso é relevante na medida que o paciente, ele fala do passado relevante ainda agora. Não é investigar toda a vida do paciente, como que foi, cada momento, sua história, o que você faria naquela época. Isso é uma pergunta que aqui em Gestalt não é tão inteligente assim. Mas o que você sente agora a partir disso que aconteceu? Como que é isso, né? O como, né? A gente fala muito do como aqui em Gestalt, os capítulos trazem a importância do como. Como que é isso agora, lembrando do passado? Porque se ele não foi fechado, se ele não foi resolvido lá, ele pode ser resolvido agora se a pessoa traz à tona todos os seus mecanismos, as suas ferramentas e a sua compreensão do que está ocorrendo. Uhum. Eu acho que é mais ou menos isso que eu aprendi aqui desses trechos que eu li, Matheus. O que você acha? Então, eu grifei essa parte também, né? E aí é interessante porque tem dois termozinhos, que é o proteção e a retenção. Aí eu pesquisei, né? Dei um Google em cada um desses termos e é interessante, por exemplo, a retenção, ela está relacionada com uma outra palavra que vez ou outra aparece, que é tensão, né? E a proteção
é aquilo que ocupa uma extensão no tempo. Então, tem elementos de proteção e retenção nessa questão do tempo. Então, aqui, justamente usando esse exemplo da clínica, é uma tensão ou algum elemento que seja do passado ou do futuro, que causa uma tensão e que tem uma extensão no tempo, no sentido de presentificação mesmo, no sentido de quanto você, pelo menos eu entendi assim, que quanto você tem trazido aquilo à tona no seu presente, né? Então, um elemento de tensão e um elemento... Porque, assim, é aquela coisa, tá, aconteceu algo quando eu tinha 7 anos de idade. Se aquilo não me marcou, não gerou nenhum tipo de tensão, não tem bem uma extensão no tempo relevante. Agora, se alguma coisa me aconteceu quando eu tinha 7 anos de idade, por mais aparentemente relevante que seja, mas tem uma extensão no tempo e causa uma tensão no sentido. Eu não sei exatamente o sentido, na verdade, mas eu entendi num sentido de mobilização. Uma tensão no sentido de mobilização, que mobiliza algum recurso, alguma coisa assim, e que, portanto, está sendo presente, né? Aí isso é um foco. E tem uma outra coisa também que está relacionada com esse textinho que você leu, que é que o interesse do terapeuta se direciona para o acontecer da presença do paciente que, em sua essência, contém a dimensão da temporalidade na busca de compreender sua historicidade, né? E aqui diz assim, na verdade, antes disso diz assim, né? Um tempo do mundo da experiência, ou seja, um tempo imanente do curso da consciência. E aí volta aquela questão que eu acabei de ler, né? O interesse do terapeuta se direciona para o acontecimento, para acontecer da presença do paciente, que em sua essência contém a dimensão da temporalidade na busca de compreender sua historicidade. Aí isso daqui eu entendi, né? Essa experiência de um tempo imanente do curso da consciência é aquilo que pertence a, ao curso da consciência e não acontece no ambiente, não acontece fora. Então, isso também dá um tipo de propriedade, voltando àquilo que a gente estava falando, muito pessoal do tempo. Né? O tempo, nesse sentido todo que a gente está falando, que envolve esses termos proteção e retenção, elas são muito próprias. Elas pertencem à consciência singular. Né? Então, o tempo para um é diferente para outro, os elementos que podem causar tensão e terem uma extensão no tempo também são diversos. Às vezes, uma palavra que você me disse, para uma outra pessoa pode soar ridícula, mas para mim vai ter uma extensão no tempo e vai ser motivo para mobilizar recursos para lidar com aquilo. Né? Então, por essa perspectiva, o tempo ele é bem próprio. Legal, Matheus, muito bom. Eu estava lendo aqui outra coisa, outro exemplo que o texto traz sobre o agora é o exemplo do pêndulo, né? A gente até debateu um pouquinho isso com os alunos, de que, por exemplo, o pêndulo de um relógio, ele transita livremente para a esquerda, centro e direita. Porém, ele é representado dentro de uma fluidez temporal. Se o pêndulo estiver muito rápido, a gente vê ele mais como se tivesse, como se fosse um movimento fluindo, né? Mas ele, fisicamente falando, ele está fazendo pequenas pausas. E quando a gente fala do tempo agora, a gente está falando justamente desse fluir das coisas do passado. Como você mesmo falou, essas coisas que mobilizam a gente, palavras que marcam e que têm uma extensão no tempo, estão fluindo, para que elas possam fluir, mas quando elas paralisam a gente, aí fazendo uma associação com a awareness, elas enrijecem a nossa awareness, elas precisam ser resolvidas, entendidas, porque tudo aquilo que impede esse fluxo do aqui e agora precisa de uma resolução, para que a gente possa ter cada vez mais awareness, mais consciência da nossa experiência, a gente precisa entender quando que nós não tivemos isso. E a gente resolve agora. Eu costumo sempre falar para os pacientes, né? Por exemplo, quando a gente lembra de uma experiência boa, né, Matheus? Foi uma festa que eu fui antigamente, meu aniversário, uma viagem, e a gente sente uma coisa muito boa lembrando
A gente está falando de algo que está comigo agora. Não está no passado o sentimento, ele está comigo agora. E quando a gente lembra também de uma dor e a gente, nossa, sentiu um impacto, sentiu uma coisa ruim, só de lembrar daquela coisa, a gente está falando de algo que também acontece agora. Então, são essas coisas que são relevantes agora, embora já tenham passado, que importam aqui nessa teoria da Gestalt e do humanismo. Sim. Certo? E aí tem um autor que fala o seguinte, olha, não é possível viver no aqui e agora, uma vez que estar no presente significa que ele já passa a ser passado, né? Estar no presente passa a ser passado. Entretanto, aí uma contraposição, nada existe exceto o agora, ou seja, só existe o aqui e agora, e por estarmos no aqui e agora, ele já não é, pois é passado, e passado não é presente. Então, eu sei que é algo meio paradoxal, né? Assim, buga a cabeça de muita gente, já bugou a minha, mas, por exemplo, quando a gente está falando desse aqui e agora, a gente está falando justamente de trazer para agora todas as nossas possibilidades de resolução, embora algo já tenha passado. Uhum. Né? Trazer agora um equilíbrio, trazer agora o meu foco, a minha consciência. Sim. Né? Então... só tinha uma coisa aqui que eu também deveria ter lido aqui, que está relacionado com isso e também talvez reforce essa questão da lembrança aí, né, da saudade e tudo mais, que é esse termo que aparece aqui no texto de proteção, mas a partir de Russell, né, eu procurei no dicionário e aí diz assim, Russell fala que a proteção é a pré-lembrança reprodutiva em sentido próprio, ou seja, o estado de expectativa que prepara a reprodução da lembrança. Então, é justamente você trazer a lembrança ou as suas perspectivas para o presente, né, reproduzi-las, imaginar, talvez, o que vai acontecer no futuro, ou relembrar de forma aproximada o que aconteceu no passado, e isso cria uma excitação, né? Como acho que foi... A gente estava falando do organismo, né? Mas essa questão de você relembrar, ela também é uma questão organísmica, né? E dá uma sensação de expectativa, enfim, mobiliza, né, reações a você relembrar ou você imaginar. Por isso, talvez que algumas técnicas estejam, muitas, né, na verdade, não só de Gestalt, mas também de TCC, por exemplo, visem essa presentificação, porque você realmente desencadeia processos ali que podem ser recursos para ação, né, para uma mobilização efetiva mesmo. E você traz à tona a responsabilidade, né, de resolução da pessoa, né, Matheus? Quando a gente sai do agora, a gente traz à tona sempre a impossibilidade, a inviabilidade. É algo que não aconteceu, ou algo que já aconteceu. E quando a gente traz a pessoa para o agora, a gente traz sempre esse papel de que ela pode ser responsável, de que ela pode resolver, de que ela pode resolver em outros agoras. Porque se você lida com isso agora comigo, em outro momento que for agora também, você vai ter uma autorreferência mais nítida, uma possibilidade mais clara para você. Então, a gente traz a pessoa para o agora para que ela aprenda a também estar presente em outras situações que ela não esteja exatamente no contexto clínico, não esteja exatamente com o psicólogo, aí desenvolvendo esse auto-suporte, desenvolvendo essa awareness, fazendo com que as funções do seu self estejam mais bem organizadas, fazendo com que ela ouça melhor o seu organismo. Eu acho que falar de aqui agora junta todas as coisas que nós debatemos também, né? E aí eu queria terminar esse vídeo fazendo uma analogia, né, que eu acho que eu já fiz também em sala de aula, mas que eu já pensei sobre isso em alguns momentos, por exemplo, sobre o quanto nós estamos sempre em atraso em relação ao Sol, né? Acho que você se lembra de mim falando isso. Quando a gente olha para o Sol,
a gente não está olhando para o Sol de agora, né? A luz do Sol, ela demora 8 minutos para chegar aqui na Terra. E a gente está sempre olhando para um Sol do passado, um Sol que já foi, mas que para mim é agora, para mim brilha agora, para mim gera calor, gera vitamina D agora, né? E, de um certo modo, olhar para os nossos acontecimentos organísmicos, olhar para essa edição do que somos, é algo que está eternamente sendo atrasado, porque uma vez que eu olho para algo que já passou também, assim como eu olho para o Sol. Mas eu tenho um contato imediato, pré-reflexivo, como você falou, né? Uma palavra que você usou bastante, achei interessante, que torna mais possível a minha atitude, ainda que essa presentificação total, no ponto zero, seja inviável. Mas a gente não está falando exatamente de experimentar tudo no exato momento, a gente está falando de uma organização no momento em que ocorre, a partir da ocorrência, como eu me organismo, ou quando eu me organizo, como eu me ouço, como eu funciono, como eu me tolero a partir dessas ocorrências imediatas. Então, eu acho que esse é o papel da Gestalt, né, dentro desses temas que a gente falou aqui. Tem mais coisa para falar, tem mais coisa para entender, tem mais exemplos que talvez fiquem viáveis também, mas eu espero que tenha ficado explicativo para as pessoas. E eu quero te agradecer, viu, Matheus, por esse tempo, Obrigado, pela eu. parceria. Eu acho que você é um cara excepcional, assim, a forma de você compreender Gestalt e fenomenologia, assim, tem sido muito interessante, e eu acho que faz parte também do teu processo. Eu acho que é algo que pode ajudar outras pessoas. Eu espero que ajude também alguém que está querendo entender esses temas, né? Acho que a gente se alongou aqui no vídeo, mas é porque dá muito pano para manga, né? Realmente. Dá, dá muita deixa, né? Falar de uma. Gera muito assunto. Falar desse assunto gera mais assunto ainda. Porque nós somos assuntos interminados, né, Matheus? Exato. Isso Mas aí. é isso, meu querido. Quer falar mais alguma coisa antes de a gente terminar? Não, acho que tá legal. Acho que só ressaltar que que você vai achar um conceito dentro do outro. Então não tem como ler, entender de forma isolada só um conceito, porque todos eles estão relacionados e todos eles, de uma certa forma, são um processo só. Pelo menos eu entendo dessa forma. Claro, tem diferenciação, mas quando eu digo um processo só é que são aquela coisa que a Gestalt fala, né? Não dá para você querer entender o todo só pegando partes isoladas. Você precisa Isso, de todas as partes que compõem o todo, né? Que aí sim você vai entender. é isso mesmo. Legal, um bom fechamento. Viu, Matheus? Muito obrigado. Obrigado, A eu. gente se vê por aí e espero que as pessoas também sejam afetadas por esse conteúdo, assim como nós fomos. Viu? Um abração, vou finalizar aqui, depois a gente Obrigado. fala de outros temas também. Valeu. Beleza. Até mais. Valeu.